Sim, isso não é RPG. E antes que você fale, clickbait, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar o que é RPG, onde o Dungeons and Dragons entra nisso, e porque eu acho que é uma das melhores portas de entrada para esse mundo do RPG. Meu nome é Wellington Marques e é um prazer te receber nesse vídeo. O RPG de mesa é um jogo de história em grupo com dois papéis principais. Os jogadores, aqueles que criam os personagens e interagem com o mundo, e o mestre, aquele que narra o mundo, interpreta os NPCs, decide consequências e o que os vilões vão fazer nesse mundo. Bom, pense que é como se fosse um filme, só que o elenco é completamente caótico e tudo muda porque alguém decide que quer seduzir o dragão. Essa é literalmente a essência do RPG. Agora, qual a diferença entre o RPG do Cellbit, o Ordem Paranormal, e o Dungeons and Dragons? Bom, a única diferença entre os dois é o sistema. E o que é o sistema de RPG? Ele é duas coisas, mecânica e cenário. O que seriam as mecânicas? Bom, o RPG é um jogo de livre imaginação. Logo, você pode fazer tudo o que você quiser. Bom, quase tudo. Dentro desse quase, nós temos algumas limitações que existem para poder possibilitar que seja um jogo em conjunto e possa seguir uma história que faça sentido, certo? Quando tem alguma possibilidade que a gente não sabe se vai dar certo, por exemplo, eu ataco um monstro com uma espada. Logo, a gente vai fazer uma rolagem de dados para definir se a gente acerta ou não. Quais as maiores diferenças de mecânica entre o D&D e o Ordem Paranormal? Bom, o D&D é um jogo que existe há muitos anos, e com o tempo ele foi se aperfeiçoando e ficando cada vez mais equilibrado, tanto que agora em 2024 foi lançado o D&D 5.5, o melhor em equilíbrio do D&D até hoje. E o Ordem Paranormal existe há pouco tempo, logo o sistema ainda é um pouco desequilibrado e você tem que combar de certas formas para poder construir o personagem que você quer. E se você não fizer da exata forma como tem que ser feito, seu personagem fica muito fraco, não conseguindo enfrentar os monstros de forma efetiva. Isso acaba frustrando bastante jogadores de Ordem, inclusive eu fui uma dessas pessoas afetadas que jogou e não gostou muito por esse ponto. Agora é referente ao cenário. O cenário é basicamente aonde a história acontece. No Ordem Paranormal é basicamente um mundo cotidiano onde criaturas sobrenaturais invadem o nosso mundo. Já no D&D se passa num cenário de fantasia medieval com heróis, reinos e magia. Essa é uma coisa que divide muito de um RPG pro outro. E por que eu acho que o D&D é o verdadeiro RPG? Isso é uma questão de opinião, na verdade. Sendo sincero, eu já testei outros sistemas, já joguei, inclusive já joguei Ordem, só que isso é realmente uma questão de opinião. Talvez você tenha clicado nesse vídeo só por causa disso. Mas a coisa que realmente importa no RPG é a diversão entre os amigos. É a coisa que mais vai importar na sua jornada. Agora falando um pouquinho sobre o que acontece no jogo, especificadamente no D&D. No D&D você vai alternar entre três coisas, entre explorar, interagir e combater. Um bom exemplo disso é entrar no vilarejo para explorar ele e ver o que está acontecendo lá. Depois você vai interagir com os NPCs e descobrir que tem monstros invadindo esse vilarejo. E depois a parte do combate, que vocês vão achar o monstro e derrotá-lo. Claro, isso falando de uma forma bem simplista, afinal a parte da taverna, que os personagens estão bebendo, é a parte mais importante, eu não falei nisso. Uma coisa muito importante falar é sobre quem já viu uma mesa gravada, por exemplo, o Ordem Paranormal, o Critical Role, é saber que existe uma grande diferença entre o RPG de uma mesa gravada e o RPG normal com seus amigos. Bom, normalmente lá eles jogam pensando em performance, em divertir o público. Claro, não falando que eles não estão se divertindo, mas nesse tipo de jogo tem muito dinheiro por trás e além disso alguns jogadores são atores, contratados para fazer esses personagens. E não tem como você comparar isso com o RPG que você joga com seus amigos, só para se divertir. Você não tem que gastar milhares de reais em livros, miniaturas ou tabuleiros. Você só precisa de uma pessoa com muita vontade de criar uma história, ou só amigos estejam dispostos a passar um tempo jogando. Esse é um dos principais motivos que eu criei esse canal. Claro, o RPG hoje em dia já é muito mainstream, mas eu acho que tem muita coisa que eu aprendi nessa minha jornada de 6 anos jogando RPG que eu posso passar pra frente e ajudar muitas pessoas que estão começando agora. E agora, o que fazer para começar a jogar? Bom, se você já tem amigos presencialmente para poder jogar com você, sabe que você é uma pessoa bem sortuda e que isso não é tão normal quanto parece. Caso você não tenha amigos para jogar de forma presencial, tem como você jogar de forma online, com várias pessoas que estão procurando mesas, inclusive vou disponibilizar alguns sites aqui na descrição, que você pode encontrar algumas pessoas que estão começando no D&D e que estão tentando jogar também. Tem alguns sites de mesa pagas que você pode jogar e lá o pessoal realmente se dedica de uma forma inacreditável para as mesas. Então, junte esses amigos, pelo menos 2 e até no máximo 6 amigos, porque a partir disso o RPG começa a ficar um pouco bagunçado com tanta gente. Junte essas pessoas, escolham quem vai ser o mestre e comecem com uma campanha pronta. O D&D disponibiliza várias campanhas prontas que já existem, toda a história você só precisa jogar, que é muito interessante para quem está começando. Ou também uma one-shot. One-shot é basicamente uma única sessão de aventura, que o mestre pode bolar ou pode também pegar pronto. Tem muita coisa na internet para vocês acharem. Inclusive, se vocês precisarem de algum conteúdo desse tipo e não estiver conseguindo achar, pode me chamar no meu Instagram, que está aqui no card, e eu vou disponibilizar para vocês alguns links. Claro, tem muito material nesse mundo e eu vou ajudar vocês com isso. Combinem o básico, por exemplo, horário, duração, e também tem um pouco de compromisso com o horário que marcaram. Afinal, o maior boss final da RPG é o Bora Marcar. Porque, cara, vocês não sabem como é difícil organizar 6 adultos para jogar RPG.
Vocês podem começar pequeno, por exemplo, aparece numa taverna, conversa com o taverneiro, descobre de algum monstro que tá atacando, derrota ele, ganha a recompensa, e é isso. Vocês vão crescendo com o tempo, não precisa vocês começarem de forma megalomaníaca tentando salvar o multiverso logo na primeira sessão. E agora, caso você tenha gostado do RPG e do Dungeons & Dragons e quer ver mais sobre isso, se inscreve no canal e ativa as notificações que os próximos vídeos vão ser sobre como criar um personagem, regras básicas, dicas de mestragem e muita coisa que eu posso oferecer pra vocês. Caso esses vídeos já estejam saídos, você pode acompanhar no card aqui em cima. Comenta chama acesa aqui nos comentários pra mim saber se você chegou até aqui. Por isso é só, pessoal, muito obrigado por assistirem e até mais. E segue... Por que eu tô falando de uma forma ruim? Não tô gostando da forma que eu tô... as palavras que eu tô usando. Você tá xingando ordem. Não tava no teu roteiro inicial falar isso. Mas eu quero falar. É por isso. É Deus tacando praga. É as criancinhas te xingando. Os comentários. Questão de opinião. Por que eu travo? Que inferno! Wellington, porra, só falar o que você pensa!